Olá! Para quem está aí na maratona de estudos para magistratura, seja federal ou estadual, a gente preparou hoje uma análise bem direcionada, tá? Hoje o nosso foco é direito constitucional. A gente se baseou nos materiais específicos aqui, buscando aqueles pontos cruciais mesmo para a primeira fase. Exato. A ideia, assim, é ir direto ao que interessa, sabe? Identificar os temas mais quentes, aquelas teses jurídicas que, realmente fazem a diferença e, claro, né, a jurisprudência mais recente. STF, STJ, não é só decorar a teoria, é entender como aquilo pode cair na prova. Perfeito. E, bom, a gente sabe que direito constitucional é a espinha dorsal de tudo, né? Tipo, desde Kelsen a gente vê a Constituição como a norma fundamental. Os materiais até falam da constitucionalização do direito. Mostra que tudo hoje tem que passar por essa lente constitucional, certo? E essa lente, ela está sempre se ajustando, né? Por isso que a atualização constante é, assim, vital. Então, vamos começar pela base de tudo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Pode ser? Ótimo. E um ponto que, olha, sempre gera uma dúvida inicial é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Parece básico, né? Mas os conceitos se misturam um pouco. Sim, e a prova pode pegar justamente nessa nuance. De forma bem simples, direitos humanos a gente pensa no plano internacional. Tratados, convenções, já os direitos fundamentais são aqueles que estão dentro da nossa Constituição, positivados internamente. Mas, claro, eles conversam o tempo todo. A própria Constituição de 88, lá no artigo 4º, inciso 2º, e no 5º, seção 3º, ela usa o termo direitos humanos para tratar de norma internacional. Não são mundos separados de jeito nenhum. Entendi. E dentro dos fundamentais tem as famosas gerações ou dimensões. Isso ainda é relevante para as provas? Cai muito? Muito relevante, sim. Mas, assim, tem que ter um olhar um pouco crítico. A primeira geração, né, fala das liberdades clássicas. Civis, políticas, aquela ideia de o Estado não interferir. São as liberdades negativas. Já a segunda geração, ela surge com a necessidade de o Estado agir. Direitos sociais, econômicos, culturais. Saúde, educação, por exemplo. Exige prestações positivas. Os marcos históricos aí são as constituições sociais do início do século XX, né? México em 1917, Weimar em 1919, e no Brasil isso ganha força a partir da Constituição de 34. E a terceira geração, o que ela traz? Essa já foca mais nos direitos de solidariedade, ou fraternidade, como alguns chamam, meio ambiente equilibrado, defesa do consumidor, direitos difusos, coletivos. E tem gente que fala até em quarta e quinta gerações, né? O Bonavides menciona o PLDI, pluralismo, democracia e informação, e depois o direito à paz. Já o Bobbio liga a quarta à bioética, às pesquisas genéticas. Mas você falou em olhar crítico. O que seria isso exatamente? É que essa sequência, sabe? Liberdade, depois igualdade, depois fraternidade, ela não bate certinho com a história, principalmente a do Brasil. Os materiais citam José Murilo de Carvalho, que aponta justamente isso, que aqui a gente teve avanços em direitos sociais, tipo na Era Vargas, antes mesmo de consolidar totalmente os direitos políticos. É uma característica nossa, né? Interessante essa dinâmica. E isso me faz pensar na proteção dessas conquistas sociais. Quer dizer, como a gente garante que não haja retrocessos, que a gente não perca o que já foi conquistado? Aí, olha, entra um princípio que é fundamental, muito caro ao STF e, assim, essencial para as provas, a vedação ao retrocesso social. Os materiais chamam também de efeito cliquet. A ideia é como uma catraca, sabe? Uma vez que um direito social é implementado, reconhecido, ele não pode ser simplesmente apagado ou reduzido drasticamente sem uma compensação adequada. Ah, tipo uma trava mesmo, para proteger os avanços sociais que a gente teve? Exatamente. A finalidade é essa, proteger o núcleo essencial desses direitos. Evitar que políticas futuras venham e destruam conquistas que já estão consolidadas. O fundamento para isso está na própria dignidade humana, no Estado democrático de direito, na segurança jurídica. O STF já usou isso em vários casos importantes. A ADI 1946 é um exemplo. O ministro Celso de Mello, nesse caso, ressaltou bem que o Estado tem o dever não só de fazer acontecer,
mas também de preservar essas conquistas. É um tema com uma pegada prática e jurisprudencial muito forte. Entendido. Faz todo sentido. Agora vamos para aplicabilidade. O artigo 5º, seção 1 da Constituição, ele diz que as normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata. Isso quer dizer o que na prática? Que todo direito fundamental já pode ser exigido direto, sem precisar de lei regulamentando? Essa é uma ótima pergunta. E a doutrina tem umas nuances aí, tanto na terminologia quanto no alcance. O Virgílio Afonso da Silva, por exemplo, prefere falar em eficácia imediata, que é a aptidão para produzir efeitos desde já. O Dirley da Cunha Júnior já entende como direitos subjetivos prontos para serem exercidos. Mas tem uma visão um pouco mais, digamos, matizada, né? Especialmente para os direitos sociais, que muitas vezes dependem de políticas públicas, as chamadas normas programáticas. O Ingo Sarlett sugere que o parágrafo 1º funciona mais como um princípio, ou seja, os direitos devem ser aplicados na maior medida possível, sempre considerando as condições reais, fáticas e jurídicas. Então, não é um tudo ou nada, mas sim um comando para buscar a máxima efetividade. Levando em conta a realidade? Isso, perfeito. E essa aplicabilidade, ela não fica só na relação Estado-cidadão, a vertical, sabe? Os direitos fundamentais também valem nas relações entre as pessoas, entre particulares. É a famosa eficácia horizontal, ou Drittwirkung, né, usando a expressão alemã. E como isso funciona na prática? Um particular pode exigir, sei lá, o respeito a um direito fundamental de outro particular, tipo numa relação de contrato? Sim, pode. Essa é a posição que prevalece hoje no Brasil e que o STF adotou. É a teoria da eficácia direta. Claro, sempre ponderando com a autonomia privada, né? O caso principal que os materiais citam, e que é super importante, é o RE 2018-19, do Rio de Janeiro. O STF disse ali que excluir um sócio de uma associação sem dar a ele o direito de se defender, de ter o contraditório, feria direitos fundamentais, mesmo sendo uma relação privada entre a associação e o sócio. Isso tem um impacto gigantesco em direito contratual, associativo, trabalhista, em várias áreas. Faz muito sentido. E ainda nesse ponto das normas que protegem esses direitos, os materiais falam em bloco de constitucionalidade. O que exatamente entra nesse bloco? É só a Constituição escrita? Então, formalmente, para o STF, o bloco de constitucionalidade é mais restrito, é a Constituição formal mesmo. Mas a doutrina costuma ampliar esse conceito. E tem uma visão muito importante que as fontes destacam bem, que é da Flávia Piovesan, sobre os tratados internacionais de direitos humanos. Ah, aquela discussão sobre o status desses tratados no nosso ordenamento? Exatamente essa. Mesmo aqueles tratados de direitos humanos que não foram aprovados pelo rito especial do artigo 5º, seção 3, aquele que dá status de emenda constitucional, eles teriam um status diferenciado, seriam supralegais. Ou seja, estariam acima das leis comuns, mas abaixo da Constituição. O caso que mudou tudo foi o RE 466343. Foi ali que o STF considerou ilegal a prisão civil do depositário infiel que estava prevista no Pacto de São José da Costa Rica. Isso levou à súmula vinculante 25. Essa hierarquia supralegal é um ponto-chave para as provas, tá? Muita atenção nisso. Anotado. E o tal do transconstitucionalismo, que foi mencionado rapidamente. O que é isso? É um conceito interessante do Marcelo Neves. Ele descreve, basicamente, o diálogo que acontece entre diferentes ordens constitucionais para resolver problemas complexos que muitas vezes ultrapassam as fronteiras de um país só. Um exemplo que citam é a ADPF 347, aquela sobre o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro. Essa decisão se inspirou muito em decisões da Corte Constitucional da Colômbia. Mostra como o direito constitucional hoje está mais conectado globalmente, sabe? Essa conexão global me faz pensar nos desafios práticos aqui dentro. Falamos de direitos sociais, como saúde, educação. Como o judiciário lida com a pressão para tornar esses direitos realidade, principalmente quando o Estado alega que não tem dinheiro, que o orçamento é limitado? Olha, essa é uma das áreas mais tensas e, ao mesmo tempo, mais dinâmicas do direito constitucional atual.
A gente já superou aquela visão antiga de que norma social era só uma promessa vaga, né? Uma norma meramente programática. Hoje, o judiciário pode sim intervir para garantir pelo menos o mínimo existencial, mas aí ele esbarra no argumento da reserva do possível. A famosa desculpa do não tem dinheiro. Basicamente isso. O Estado alega que só pode fazer aquilo que está dentro das suas possibilidades financeiras e estruturais. Os materiais trazem até um debate interessante sobre isso. O Andrés Krell, por exemplo, argumenta que a reserva do possível original, lá da Alemanha, ela pressupunha que um mínimo já estava garantido, o que talvez não seja a nossa realidade aqui. Já o Daniel Sarmento acha que a teoria tem sim mais aplicação aqui no Brasil, justamente por causa das nossas limitações orçamentárias. E o STF? Como ele tem decidido? O juiz pode, por exemplo, mandar o Estado fornecer um medicamento caríssimo que não está na lista do SUS. O STF tem uma jurisprudência que já está bem consolidada, mas que também vai evoluindo, né? Em geral, ele admite intervenção do judiciário em casos excepcionais, principalmente em saúde e educação. Ele limita a discricionariedade do administrador nesses casos, como ficou claro no RE 665. Sobre medicamentos especificamente, o ponto central hoje é o R1657156, do Rio de Janeiro. É o tema 1234, de repercussão geral. Ali o STF fixou critérios bem rigorosos para fornecer remédios que não estão no SUS. São basicamente 4. Primeiro, a incapacidade financeira do paciente de pagar. Segundo, o registro do medicamento na Anvisa. Terceiro, não pode existir um substituto terapêutico no SUS para tratar aquela condição. E quarto, precisa ter uma comprovação por laudo médico bem fundamentado da necessidade e da adequação daquele medicamento específico para o caso. E tem um detalhe processual importante que a prova pode cobrar. A decisão judicial, preferencialmente, deve vir depois de uma consulta aos núcleos de apoio técnico do judiciário, os NATJUS. Isso é fundamental hoje em dia. Outras decisões recentes que os materiais citam e que valem a pena anotar. A ADI 6327 sobre o marco inicial da licença maternidade quando tem internação longa da mãe ou do bebê. E a ADPF 946, de Minas Gerais, que declarou inconstitucional uma lei municipal que proibia a vacinação compulsória. Muita atenção, então, para essa jurisprudência de saúde, pessoal. Mudando um pouquinho o foco, vamos para as liberdades fundamentais. Liberdade de expressão é sempre um tema quente, né? Quais são os pontos-chave aqui? Primeiro, entender o óbvio, mas que precisa ser dito. Não é um direito absoluto. A Constituição proíbe a censura prévia. Está lá no 220, inciso 1, mas ela admite ponderações. Por exemplo, a classificação indicativa por faixa etária, que o STF validou na ADI 2404. O grande desafio mesmo é quando ela entra em conflito com outros direitos, honra, imagem, privacidade. Aí precisa ponderar. A ADPF 130, que considerou a Lei de Imprensa de 67 não recepcionada pela Constituição de 88, é um marco absoluto nisso. Ela deixou claro que não tem direito absoluto, mas que a liberdade de expressão tem uma posição preferencial, uma certa primazia. E a questão das fake news? Como fica a liberdade de expressão nesse cenário tão complicado de desinformação? Esse é o ponto nevrálgico do momento, né? Existe uma tensão muito clara aí. De um lado, proteger a liberdade de expressão. Do outro, combater a desinformação que pode, minar a democracia ou violar direitos individuais. O papel das plataformas digitais nisso é central. E o R1-103-7396, o tema 987, é crucial aqui. O STF declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse artigo exigia uma ordem judicial específica para responsabilizar os provedores por conteúdo postado por terceiros. O STF entendeu que essa regra não protegia suficientemente as vítimas de conteúdos ofensivos ou ilegais. É uma área que está em constante debate e a jurisprudência está sempre mudando. Entendi. Outro ponto sobre liberdades que os materiais trazem. A religiosa e a profissional. Tem algum destaque importante aí? Na religiosa, o STF tem sido bem protetivo da liberdade de culto e de expressão. Permitiu o ensino religioso confessional em escolas públicas, ADI 4439, validou o sacrifício de animais em rituais de matriz africana,
RE 494601, também considerou inconstitucional proibir o proselitismo religioso em rádios comunitárias. E sobre a chamada ideologia de gênero, o STF declarou inconstitucional uma lei municipal lá de Novo Gama, em Goiás, que proibia material sobre o tema nas escolas. Diz que violava a competência da União para legislar sobre diretrizes da educação e também as liberdades de ensinar e aprender. Já na liberdade profissional, lá do artigo 5º, 13, a regra geral é a liberdade. Mas a lei pode exigir qualificações. O STF, por exemplo, derrubou a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos, RE 795467. E também derrubou uma lei estadual que regulamentava a profissão de bombeiro civil, ADE 7715, por entender que isso era invasão de competência legislativa da União. Falando em invasão e a privacidade, a intimidade, o sigilo, como ficam esses direitos diante, por exemplo, das necessidades de investigação da polícia ou da fiscalização da Receita Federal? São direitos diferentes, mas muito ligados, né? A intimidade seria a esfera mais interna, mais pessoal. O sigilo bancário e fiscal, por exemplo, ele não é absoluto. Aquela lei complementar 105 de 2001, que permite ao fisco requisitar dados bancários diretamente sem precisar de juiz, o STF já disse que é constitucional. E o RE 105591 também foi importante. Ele permitiu o compartilhamento de dados da UIF, o antigo COAF, e da Receita Federal com o Ministério Público e com a polícia para investigar crimes sem precisar de autorização judicial prévia. Claro, desde que isso seja feito por meios formais e que o sigilo dos dados seja mantido depois. E o sigilo das comunicações, aquele do artigo 5º, inciso 12. A polícia pode pegar o celular de alguém preso em flagrante e olhar tudo, mensagens, registros. Olha, aqui a distinção é crucial e sempre cai em prova. O inciso 12 protege o fluxo da comunicação, a conversa acontecendo. A interceptação telefônica, telemática, isso precisa de ordem judicial, sempre. Agora, os dados que já estão armazenados no aparelho, tipo registros de chamadas antigas, agenda de contatos, mensagens que já foram recebidas, teriam uma proteção diferente, segundo a jurisprudência majoritária. Há debate, mas o entendimento que prevalece é que a polícia, no caso de um flagrante, poderia acessar esses dados armazenados no celular apreendido sem precisar de uma ordem judicial específica para isso. Mas atenção, a requisição de dados cadastrais, nome, endereço, qualificação da pessoa pela polícia ou pelo MP, em alguns crimes específicos, como sequestro, sem ordem judicial, foi validada pelo STF na ADI 7180, que analisou o artigo 13A do Código de Processo Penal. Essa distinção entre fluxo e dados armazenados é realmente fundamental. Anotado. Seguindo, direitos de propriedade e função social. O que é essencial lembrar aqui para a prova? O essencial é, a propriedade não é um direito absoluto. Ela tem que cumprir a sua função social. E a própria Constituição define o que é isso. Para a propriedade urbana, lá no artigo 182, os requisitos estão no plano diretor da cidade. Para a propriedade rural, artigo 186, envolve aproveitar racionalmente a terra, preservar o meio ambiente, respeitar as leis trabalhistas e garantir o bem-estar de quem vive e trabalha ali. Se não cumprir, pode levar à desapropriação-sanção. E sobre a desapropriação em si, quem pode fazer o quê? União, estados, municípios? Legislar sobre desapropriação é competência privativa da União. Só ela faz a lei. Mas o ato de desapropriar mesmo, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, pode ser feito por todos, União, estados, DF e municípios. Agora, a desapropriação para fins de reforma agrária, essa é exclusiva da União. Assim como o confisco de terras onde se encontram culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou onde se constata trabalho escravo. Isso também é só com a União. Claro. E as garantias processuais? Devido processo legal, contraditório, ampla defesa. O que é chave? São os pilares do Estado de Direito, né? Artigo 5º, incisos LV e LV. O contraditório, que é o direito à informação, mais a possibilidade de reagir, e a ampla defesa, que é usar todos os meios lícitos para se defender. Valem tanto em processos judiciais
quanto administrativos. Um detalhe importante: indeferir uma prova que é inútil ou protelatória não viola a ampla defesa, tá? Nos tribunais de contas, a súmula vinculante 3 garante essas defesas quando a decisão puder prejudicar o interessado. A exceção é na análise inicial de aposentadoria ou pensão. Mas, atenção, tem uma tese de repercussão geral que diz que o TCU tem um prazo de 5 anos para fazer essa análise inicial. Ah, e a súmula vinculante 21, que é super importante, proíbe exigir depósito ou arrolamento prévio de bens para admitir recurso administrativo. Perfeito. E as regras sobre prisão? Quais os pontos principais? Prisão só em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de juiz competente. A exceção é a transgressão militar ou crime propriamente militar, que tem regras próprias. Está lá no artigo 5º LXI. Se a prisão for ilegal, ela tem que ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, inciso LXV. E a prisão civil por dívida só cabe para o devedor de alimentos, inciso LX7. Lembrando sempre que a prisão do depositário infiel é considerada ilícita pelo STF por causa do Pacto de São José da Costa Rica, RE 466-343 e súmula vinculante 25. Entendido. Agora, um tema que é gigante em provas, né? Organização do Estado e repartição de competências. Como a gente navega nesse mar de artigos? O nosso federalismo é complexo mesmo. 3 entes autônomos, União, Estados, municípios, mais o Distrito Federal. A chave aqui é dominar bem a divisão de competências que está lá nos artigos 21 a 24 e também no artigo 30 da Constituição. Basicamente, a gente divide em competências administrativas e legislativas. Certo. E quais as principais diferenças que a gente precisa guardar? Nas administrativas, você tem as exclusivas da União, no artigo 21. Elas são indelegáveis. Exemplo clássico: emitir moeda. Só a União faz. E tem as comuns, do artigo 23. Essas são exercidas por todos os entes, em cooperação, tipo cuidar da saúde e proteger o meio ambiente. Uma lei complementar é que vai definir como essa cooperação funciona. Já nas legislativas, tem as privativas da União, no artigo 22. Essas podem ser delegadas para os estados e para o DF, mas só por lei complementar específica, está lá no parágrafo único. Exemplos que sempre caem: direito civil, penal, processual, trabalho, normas gerais de licitação. E as concorrentes, do artigo 24, que são a fonte de muito litígio, né? Aqui a União edita as normas gerais e os estados e o DF suplementam essas normas. Se a União não fizer a norma geral, o Estado ou o DF podem legislar sobre o assunto com competência plena, parágrafo 3º. Mas, se depois a União vier e editar a norma geral, a lei estadual ou distrital fica com a eficácia suspensa naquilo que for contrário à norma federal, parágrafo 4º. Exemplos aqui: tributário, financeiro, urbanístico, ambiental. E os municípios, onde eles entram nessa história de legislar? Os municípios legislam sobre assuntos de interesse local. Está lá no artigo 30, inciso 1. E eles também podem suplementar a legislação federal e a estadual naquilo que couber, inciso 2. É uma competência importante, claro, mas em muitos casos ela é residual. Foca no que é específico daquele município e também suplementar em relação às normas gerais federais e estaduais. Uma exceção que surgiu com a Emenda 85 de 2015 foi em ciência, tecnologia e inovação. Aí os municípios ganharam competência concorrente também. Entendi. E a intervenção federal, quando ela pode acontecer? Mais drástica do nosso federalismo, né? Tá lá no artigo 34. As hipóteses são bem específicas, taxativas, para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira, garantir a ordem pública, o livre exercício dos poderes. Um ponto que merece destaque para a prova é a ADI interventiva, prevista no artigo 36, terceiro. O Procurador-Geral da República pode propor essa ação direto no STF se um Estado estiver violando os chamados princípios sensíveis da Constituição, aqueles listados no artigo 34, inciso 7. Forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas e a aplicação do mínimo exigido em saúde e educação.
Ok, passamos pela estrutura federativa. Mudando um pouco, e sobre controle de constitucionalidade e a interpretação da Constituição. Algum ponto quente? Os materiais mencionam o neoconstitucionalismo, que é aquele movimento que reforça a força normativa da Constituição, sabe? A ideia de que a Constituição não é só uma carta de intenções, ela tem força para mudar a realidade. Isso aumenta o papel do judiciário na concretização dela. Uma consequência disso é a tal da mutação constitucional, que é quando o sentido da norma muda, mas o texto continua o mesmo. O exemplo clássico que todo mundo cita é a reinterpretação do artigo 52, inciso X da Constituição. Antes, se entendia que o Senado tinha que suspender a lei declarada inconstitucional pelo STF em controle difuso. Hoje, o STF entende que a decisão dele já tem efeitos gerais e o Senado só dá publicidade. Mudou a interpretação, não o texto. E quais princípios de interpretação constitucional são chave para quem está estudando? Para a gente ir fechando. Organização do judiciário e funções essenciais à justiça. O que a gente precisa destacar aqui para a prova da magistratura? Bom, da própria magistratura é fundamental saber as garantias. Vitaliciedade, depois de 2 anos, inamovibilidade, só pode ser removido por interesse público, e irredutibilidade de subsídio. E as vedações. Não pode exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, não pode atividade político-partidária e não pode advogar no juízo ou tribunal de onde saiu antes de 3 anos, a famosa quarentena de saída. Do STF e do STJ, é crucial conhecer as competências principais, tanto originárias quanto recursais, e entender bem os efeitos das decisões em controle concentrado, ADI, ADC, ADPF, que são erga omnes, para todos, e vinculantes, obrigam os outros órgãos do judiciário e a administração pública. E também o poder das súmulas vinculantes. E a Justiça Federal, algum ponto específico? A dela está toda lá no artigo 109. Pontos que sempre caem. Julgar causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais são interessadas. Lembrando que sociedade de economia mista federal geralmente vai para a Justiça Estadual, salvo exceções. Julgar crimes previstos em tratados ou convenções internacionais. E um mecanismo importante, o incidente de deslocamento de competência, o IDC. Em casos de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República pode pedir ao STJ para deslocar o caso da Justiça Estadual para a Federal, para assegurar o cumprimento das obrigações internacionais do Brasil. Ah, e não podemos esquecer do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ele faz o controle administrativo, financeiro e disciplinar de todo o judiciário. A competência disciplinar dele é concorrente e autônoma em relação às corregedorias locais, como o STF já decidiu na ADI 4638. E o Ministério Público também é fundamental conhecer os princípios unidade, indivisibilidade, independência funcional e autonomia administrativa e financeira. Os materiais até citam algumas ADIs recentes importantes sobre a organização e atuação do MP nos estados. Vale a pena conferir. Por fim, a Defensoria Pública. Função essencial à justiça, com autonomia, prerrogativas como prazo em dobro e intimação pessoal. E importante, a Defensoria tem legitimidade para propor ação civil pública. Ufa! Foi uma passada bem densa, mas focada, né? Cobrimos teoria dos direitos fundamentais, as principais liberdades, a organização do Estado e a divisão de competências, que é sempre um desafio. Falamos de controle, interpretação e da estrutura do judiciário das funções essenciais. A mensagem principal que fica, me parece, é: o direito constitucional está vivo, pulsando, e acompanhar a jurisprudência é absolutamente essencial para quem quer a magistratura. Exatamente. O estudo para esse concurso exige essa visão dinâmica, atualizada. Não dá para ficar só no livro antigo. E fica aí uma reflexão final, né? Diante de tanta complexidade social, de tanta tecnologia nova surgindo, como a interpretação constitucional vai continuar evoluindo para dar conta de garantir a efetividade dos direitos fundamentais? Pensar nisso não é só um exercício teórico. É, de certa forma, antecipar os desafios que quem passar no concurso vai enfrentar lá na frente, na judicatura. E, claro, se preparar melhor para as próximas provas. Então, mantenha o foco e a atualização sempre em dia.